Livro de Mateus, capítulo 18, verso 18. Mateus 18, 18 diz o seguinte: digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que estás nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Versículo 21, então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhes digo, não até 7, mas até quanto, igreja? 70 vezes 7. E agora Jesus conta aqui uma parábola. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tenha paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que se pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo que devia. Assim também lhes fará o meu Pai celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Irmãos, eu queria começar esta mensagem usando uma ilustração de um esporte que não é muito popular no Brasil, que é o beisebol. Quando você joga beisebol, existe uma regra no beisebol, que quando o rebatedor, ele vai rebater a bola, ele tem apenas 3 chances. Quantas chances, igreja? 3. O arremessador, ele joga a bola, o rebatedor tem 3 chances. Se ele errar a primeira, ele errar a segunda, ele errar a terceira, ele está o quê? Fora. Ele está eliminado. O beisebol não é muito esporte na nossa cultura brasileira, mas nos Estados Unidos e alguns outros lugares ele é muito forte. E por causa dessa cultura desse esporte que é tão forte, olha que interessante, na pesquisa que eu fiz, essa regra de 3 vezes já ser eliminado, ela é tão forte que ela influenciou até mesmo a sociedade. Por exemplo, existem empresas nos Estados Unidos que elas aplicam a mesma regra. A pessoa pode falhar uma vez, pode falhar 2 vezes, mas se falhar a 3ª vez, está o quê? Fora. Tem até prefeituras, né, nos Estados Unidos, é uma lei polêmica, que elas têm até essa tolerância, né, algumas infrações, você pode errar uma vez, cometer uma segunda infração, a 3ª você está fora. Mas isso que parece, irmãos, que é algo ali do esporte, do beisebol, que é algo moderno, na verdade é algo muito antigo. E na época de Jesus, você sabia que esse era o costume da época também? Na época de Jesus tinha esse costume. Se a pessoa falhasse uma vez com você, ela te traísse, decepcionasse, mentisse, roubasse você, ela fizesse qualquer mal contra você, você perdoava uma vez, você perdoava 2 vezes, mas na 3ª vez o quê? Fora. E quando Jesus aqui começou a falar sobre unidade, porque nós temos que entender, irmãos, que o nosso Deus, Ele não nos criou para vivermos o quê? Sozinhos. Deus nos criou para viver em unidade, porque em unidade a gente cresce, em unidade a gente avança, em unidade nós somos mais felizes. E isso é tão importante, tão necessário, a gente viver em concordância, em harmonia, em comunhão com as pessoas. Você sabia que Deus, Ele determinou que algumas bênçãos só são liberadas quando nós estamos unidos? Salmo 133 fala que quando a gente está unido, a bênção de Deus é liberada sobre nós.
Quando o casal está unido, a família, a célula, até mesmo uma equipe de trabalho, uma equipe de esporte, quando eles estão unidos, eles vencem mais. Por isso que o inimigo, sabe o que o inimigo faz? Ele faz de tudo para nos afastar um do outro. Ele faz de tudo para vivermos magoados, ressentidos, chateados, decepcionados, porque se juntos vencemos, separados, nós somos derrotados. E Jesus estava falando sobre isso, e Jesus estava dizendo: olha, vocês têm que estar unidos. E aí o texto começa dizendo que Jesus falou: olha, se vocês ligarem algo na terra, é ligado lá nos céus. Ou seja, se vocês entrarem em concordância e se unirem e clamarem por algo, o meu Pai vai atender isso. E quando Pedro e os discípulos começaram a ouvir o que você acabou de ouvir, eles começaram a pensar o que você já acabou de pensar. Esse negócio de ficar junto não é nada fácil. Esse negócio da gente viver em concordância não é fácil. Isso é muito difícil, Jesus. A pessoa me irrita, aquela pessoa me falhou comigo, aquela pessoa decepcionou, ela não correspondeu às minhas expectativas. Mas tá bom, Jesus, se o Senhor pediu para a gente viver em comunhão, se o Senhor pediu para a gente perdoar, tá bom, eu vou perdoar. E aí Pedro, o discípulo mais transparente, sincerão, assim, sabe? Você conhece um sincerão, né? Todo mundo pensou, mas ninguém falou, mas Pedro falou. E aí Pedro, sincerão, falou assim: Jesus, então quantas vezes eu devo perdoar as pessoas? Aí Pedro tentou dar uma impressionada no chefe, sabe? Você já tentou impressionar o chefe e deu errado? E aí ele tentou impressionar o chefe. Lembra da regra dos 3? Errou 3 fora, é o que acontecia naquela época. Aí Pedro falou assim: não, 3 com dobro, vou dobrar, dá 6, vou acrescentar 1, 7. Na hora que eu falar 7, meu chefe vai ficar impressionado comigo. Então Jesus, a gente deve perdoar 7 vezes? Aí Jesus: não, Pedro, 7 não, 70 vezes 7. E tem outro texto que ainda fala assim: quantas vezes for necessário. Errou hoje, perdoa hoje. Errou amanhã, perdoa de novo. Errou o mês que vem, perdoa outras vezes. E aí Jesus então ele engata uma história, uma parábola, que eram histórias que Jesus contava para trazer um significado espiritual. E Jesus falou assim: olha, e havia um rei, e nesse rei, num dia esse rei, ele chamou todo mundo que estava devendo para ele. Ele abriu um período de renegociação de dívidas. Isso não é uma coisa nova, não, já existia. E o rei chamou todo mundo que devia, e de repente veio um homem que devia muito, milhões e milhões, mas não tinha como pagar a dívida. Então aquele homem, a Bíblia diz, ele implorou para o rei, falou: rei, por favor, tem misericórdia de mim, rei, eu não consigo pagar isso, rei. Aí a Bíblia diz que o rei encheu de compaixão e falou: tá bom, eu vou perdoar e cancelar a sua dívida. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa. O rei não aumentou o prazo, o rei não diminuiu os juros, cancelou a dívida. Imagina você acordar um dia com uma dívida enorme e de repente a dívida sumiu e foi cancelada. Olha que bênção. Alguns deram até um sorriso só de imaginar, viu, gente? Eu vi aqui de cima. Aí aquele homem saiu todo feliz: uhul, minha dívida foi perdoada, glória a Deus, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus me abençoou, Ele fez um milagre na minha vida. Ele saiu todo feliz. E quando ele está saindo todo feliz, quem aparece? Uma pessoa que está devendo para ele. Aí a pessoa fez a mesma coisa que ele tinha acabado de fazer para o rei: me ajuda, eu não tenho dinheiro para pagar, não tenho de onde tirar, tem misericórdia de mim, meu amigo. Sabe o que aquele homem fez? Ah, não, quero que você pague tudinho, até os centavos, todos os juros, eu não perdoo e cancelo sua dívida. Só que, irmãos, ele não sabia que tinha alguns servos do rei que estavam olhando e viram isso. Ele pensou que ninguém estava vendo. Aliás, abrindo um parênteses, toma cuidado, sempre tem alguém vendo, viu? Vigia teu comportamento. E aí os servos foram lá: rei, o senhor não sabe o que aconteceu? Sabe aquele homem que o senhor perdoou a dívida de milhões? Ele não perdoou uma dívida pequenininha de alguém que devia para ele. O rei ficou furioso, chamou o homem e falou: o que aconteceu? Eu perdoei a sua dívida, por que você não perdoou a dívida dele? Então a Bíblia diz que aquele rei pegou aquele homem e o prendeu e levou aos torturadores, para que ele ficasse ali até ele pagar toda a dívida. A dívida que tinha sido cancelada voltou. E o texto termina dizendo que esse rei representa o nosso Deus,
E Jesus termina dizendo: assim o meu Pai vai fazer com você, se você não perdoar o seu próximo, não perdoar o seu irmão. E é sobre isso, irmãos, que Deus quer falar conosco nessa noite, sobre o perdão. Perdão é fácil de entender, difícil de acreditar, mas é possível praticar. Eu vou repetir: o perdão é fácil de entender, difícil muitas vezes de acreditar, mas é possível praticar. 3 grandes verdades, irmãos, que nós podemos aprender sobre o perdão. Primeiro, o perdão, ele é o coração da vida cristã. A vida cristã, ela tem 2 dimensões. Quantas dimensões, igreja? 2. A linha vertical é o nosso relacionamento com Deus, a linha horizontal é o nosso relacionamento com o nosso próximo, com todas as pessoas que estão perto de nós. E se nós pegarmos a linha horizontal, a linha vertical, e a linha vertical, se nós pegássemos o cruzamento entre essas 2 linhas, sabe o que estaria no centro desse cruzamento dessas 2 linhas? Ali estaria o quê? O perdão. Nós só estamos aqui por causa do perdão de Deus sobre a nossa vida. A Bíblia diz que é por causa da misericórdia do Senhor que se renova todas as manhãs que nós estamos aqui. A vida cristã sem o perdão de Deus, ela não existiria. Mas agora o nosso Deus diz: assim como eu os perdoei, perdoe outros, perdoe o seu próximo. Mas preste atenção, irmãos, o nosso perdão ao próximo, ele não é somente uma consequência do nosso perdão que recebemos de Deus. Eu não somente perdoo o meu próximo porque Jesus me perdoou, mas nós também devemos compreender que o perdão ao próximo, ele também pode ser uma condição do perdão de Deus. Pastor, o que significa isso? Que se eu não perdoar a pessoa, Deus também não irá me perdoar. O perdão de Deus ficará retido quando alguém decide não perdoar outra pessoa que o feriu, que o machucou. E eu sei, irmãos, que a pregação ela é muito séria. Talvez de todos os temas que eu já preguei nesses 20 anos, perdão sempre foi um dos temas mais recorrentes em quase em todas as mensagens. E eu sei que talvez alguns aqui hoje o perdão é porque alguém fofocou de você essa semana e te criticou. Talvez o perdão aqui para alguns hoje é alguém que te traiu fortemente. Talvez é alguém que fez muito mal para você. E seja de algo pequeno ou algo grande, nós precisamos liberar esse perdão, porque senão o perdão de Deus ficará retido sobre a nossa vida. Quando não liberamos o perdão, achamos que somos melhores do que Deus, e as bênçãos do Senhor ficarão estagnadas sobre nós. Quando alguém não perdoa, ela está dizendo: eu sou melhor, eu posso fazer aquilo que eu quiser. Libere o perdão, porque o Senhor te perdoou primeiro. Mas sabe por que, igreja, muitas vezes nós não temos tanta condição de quando o perdão de Deus, e quando eu disse que Deus te perdoou e não saiu nem muito glória a Deus, sabe por quê? Posso pregar, igreja? Quando você ouviu falar que Deus te perdoou e muitos não deram glória a Deus, é porque nós não nos achamos pecadores o suficiente. Enquanto você não achar e reconhecer a profundidade do seu pecado, você não vai reconhecer o quanto Deus te perdoou. Mas a verdade é que todos nós, sem exceção de ninguém, só estamos de pé hoje porque a misericórdia do Senhor se renova sobre a nossa vida. A primeira grande verdade é que o perdão ele é o coração da vida cristã. A segunda grande verdade, irmãos, sobre o perdão é que o perdão é o maior sacrifício humano que nós podemos fazer. A maior doação, o maior ato que eu posso fazer para um próximo meu é perdoá-lo. Preste atenção nisso, a palavra perdoar ela vem do latim. E no latim, quando você queria maximizar ou aumentar o sentido de uma palavra, colocar aquela palavra na sua totalidade, você colocava um prefixo de 3 letrinhas, as letrinhas P, E e R. Então, por exemplo, quando você olhava algo e você dizia: olha, isso aqui está muito bem feito, está tão bem feito, você colocava o prefixo per, aí a palavra então se tornava a palavra perfeito. Se você pegar a palavra perdoar e tirar as 3 primeiras letras per, qual é a palavra que vai sobrar? Doar, a doação. Perdoar a pessoa é a maior doação que nós podemos fazer. Nós podemos fazer muito pelas pessoas, mas nada vai se comparar a perdoar alguém. Perdoar, irmãos, não é amenizar o erro.
Perdoar não é fazer um jogo na sua cabeça, uma engenharia de pensamentos e dizer assim, não foi bem assim, não é isso que a pessoa queria dizer. Perdoar é sim reconhecer o erro e dizer, olha, você errou, você me prejudicou, você talvez acabou com a minha vida, mas eu escolho te perdoar. Jesus aqui usou o exemplo, quando ele falou de perdão, ele usa exemplo de algo financeiro, ele fala como uma dívida que eu tenho. Quando alguém falha com você, quando você ofende alguém e prejudica alguém, é como se uma dívida fosse gerada, e perdoar é dizer, você me fez mal, mas eu cancelo a sua dívida. É a maior doação que nós podemos fazer. Mas eu sei que muitas vezes passa a nossa mente, nosso coração ao ouvirmos sobre isso, e muitos de nós não conseguimos caminhar no perdão, porque nós olhamos e dizemos, mas espera aí pastor, então aquela pessoa fez todo esse mal para mim, e ela simplesmente fica aí à toa assim? Como que eu posso simplesmente perdoar essa pessoa, e agora fica tudo tranquilo para ela? Não é justo, ela me fez tanto mal, eu perdoo, e agora ela fica de boa? Lembra da primeira verdade? Não era justo nós termos nosso relacionamento com Deus, mas Jesus pagou a nossa dívida e nos justificou perante o Senhor. Perdoar, irmãos, é necessário. Nós temos que entender que existe uma diferença entre perdoar e reconciliar. Perdoar é uma mão única, é um sentido único. Eu perdoo você merecendo ou não merecendo, eu te perdoo. Porque eu te perdoo não porque você merece, eu não te perdoo porque você vai ficar livre e impune, eu te perdoo porque eu quero ser feliz. E não importa, eu não vou deixar isso me impedir, porque eu posso perdoar hoje e a pessoa me machucar de novo amanhã, mas eu vou perdoá-la mais uma vez, porque eu quero ser livre, eu quero viver em paz. Certa vez alguém já disse, e é uma grande verdade, não perdoar é como você tomar um veneno e querer que a outra pessoa passe mal. Quando você retém o perdão, é você que sofre. Agora a reconciliação é diferente. Enquanto que perdoar é um sentido único, não importa se a pessoa ela vai aceitar o perdão, ou até mesmo pode ser que ela até continue me machucando, mas eu vou escolher perdoá-la porque eu quero ser livre. Agora a reconciliação é algo que depende dos dois lados. A reconciliação depende dos dois. A reconciliação, a volta à confiança é diferente, é um processo que tem que resgatar a confiança. Quantos não estão entendendo? Diga amém. E a terceira grande verdade, irmãos, é que o perdão, ele liberta, ele cura e ele prospera. Se coloque de pé glorificando a Jesus. Repita comigo e diga assim, o perdão, diga mais forte, o perdão produz libertação, produz a cura e produz a prosperidade. Quantas bênçãos talvez estão retidas em nossas vidas, curas, libertações, até mesmo prosperidade, muitas vezes estão retidos sobre nós. Sabe por quê, irmãos? Porque estamos segurando o perdão. Vamos lembrar rapidamente de José do Egito. José, filho de Jacó, boizinho, cresceu numa família rica. Ele acorda num dia, irmãos, com tudo do bom e do melhor, iPhone 15, colchão, né, quarto só para ele, ainda colchão king size. Pastor não tinha naquela época, quem está contando a história sou eu, mas ele tinha do bom, tablet, MacBook, ele tinha tudo do bom, ricão, escola particular, aquelas coisas tudo. Mas a Bíblia diz que os irmãos de José ardem em inveja e ciúmes contra ele. Os seus próprios irmãos tomam uma decisão, vamos matar o José. E quando eles vão matar o José, alguém tem um lapso de misericórdia e diz, não mata não, vamos vendê-lo só. Não é melhor do que morrer, né? José acorda num dia, com tudo do bom e do melhor, termina o dia numa carroça, como um escravo indo para o Egito, é vendido em praça pública. Você já parou para pensar o que é alguém olhar para você e dar um preço para você? Olhar teu porte físico e falar assim, não, você vale tanto, isso aqui é fraquinho demais. Você parou que é para ser vendido igual uma mercadoria de uma loja? José passa por isso, vai trabalhar na casa de Potifar, como escravo, é caluniado, levanta uma mentira contra ele, por causa de uma mentira ele foi preso, ficou anos preso por causa de uma mentira, injustamente.
Mas lá na prisão, ele interpreta alguns sonhos de Faraó. Estou encurtando a história, depois você pode ler mais o livro de Gênesis. E por causa daquela interpretação daquele sonho, Faraó tira José da prisão e coloca ele como governador do Egito. Tudo que José passou anos de sofrimento, mas sabe, irmãos, o que José fez? Ele perdoou os seus irmãos. E lá no livro de Gênesis capítulo 41, a Bíblia diz que quando José teve o seu primeiro filho, sabe qual foi o nome do seu primeiro filho? O nome do primeiro filho de José foi Manassés. E Manassés significa: Deus apagou o meu sofrimento. É como se ele estivesse dizendo: eu perdoei, eu sou livre desse passado, eu sou livre daqueles que me machucaram, eu sou livre daqueles que me prejudicaram. E aí vem o segundo filho. Qual é o nome do segundo filho? Efraim. Sabe o significado de Efraim? E Deus mudou a minha sorte, e Deus me prosperou. Primeiro é o perdão, e depois é a prosperidade. Primeiro é o perdão, e depois vem a bênção de Deus sobre nós. Perdão prospera, perdão cura. Recentemente eu ouvi um testemunho na nossa igreja lá, Quadrangular de Ribeirão Preto. O pastor André é o nosso amigo, e ele contou esse testemunho. Uma irmã da igreja foi atropelada de moto, e por causa daquele atropelamento, ela teve algumas sequelas, e uma das sequelas é que o crânio dela afundou. E além da estética, havia muitas dores. Só que ela não sabia quem era a pessoa que atropelou, e essa pessoa fugiu no acidente. E ali naquele culto Deus começou a falar: perdoe a pessoa que te atropelou, perdoe essa pessoa que fez este mal. E ela naquele culto liberou o perdão. Na hora que ela liberou o perdão no culto, a dor já começou a diminuir da sua cabeça. E sabe o que aconteceu, irmãos? Quando ela acordou no dia seguinte, aquele afundamento, o seu crânio voltou a crescer e foi recuperado por completo. Cura. Mas não para por aí o testemunho. Ela tem uma loja de óculos. Quando ela vai abrir a loja na segunda-feira de manhã, veio uma moça, falou assim: eu preciso de um óculos. E aí conversa vai, conversa vem, conversa vai. Por que quebrou o seu óculos? É porque eu estava na moto, e eu estive num acidente, eu até atropelei uma pessoa. E quando elas começam a conversar, a pessoa que atropelou ela estava na frente dela naquele momento. E de repente aquela mulher começa a falar assim: por favor, me perdoe de ter atropelado você. E ela falou: fica tranquila, ontem mesmo no culto eu já liberei o perdão para você, e o Senhor Jesus já começou a me curar. Às vezes, irmãos, nós temos que pedir ao Espírito Santo para sondar nosso coração. Às vezes tem pessoas que nós precisamos perdoar e nós nem percebemos. Quando eu estudava no ensino médio, tinha um rapaz ali que ele tirava muito sarro de mim, porque eu era crente, meu pai era pastor. E passou o ensino médio, passou acho que uns 15 anos, 20 anos, aí chegou o Orkut. Quem lembra do Orkut aí? Aí veio o Facebook, e um dia eu estou lá no Orkut. O que será que deu daquele rapaz? Aí eu comecei a pesquisar o nome dele. Aí eu falei: será que ele está careca? Será que ele engordou? Será que ele está magro? O que será que deu dele? De repente o Espírito Santo falou assim: por que você quer saber? E lá no fundo da minha alma, irmãos, eu não tinha perdoado ele. Sabe por que eu queria encontrá-lo na internet? Só para saber se eu estava melhor do que ele. Nós temos que pedir ao Espírito Santo para revelar. E ali eu dobrei os meus joelhos e eu comecei a lembrar de tudo que ele fez para mim. E ali eu comecei a perdoá-lo, a perdoá-lo, a perdoá-lo. Preste atenção, esta pregação não vai acabar daqui a alguns minutos. Essa pregação vai continuar nos próximos dias. E a minha oração é que Deus comece a te lembrar. Algumas pessoas aqui nos próximos dias vão sonhar com alguém. Eu sei, Deus, por que eu estou sonhando com essa pessoa? Investiga lá. Talvez você vai até mesmo encontrar alguém essa semana, vai até encontrar a pessoa. Deus vai colocá-la na sua frente. Sabe por que Deus está fazendo isso? Porque Ele quer te ver feliz. É porque Ele quer te curar, Ele quer te libertar, e você precisa liberar esse perdão. Eu quero encerrar essa mensagem. Põe a mão no seu coração. E eu quero encerrar essa mensagem com uma história que não tem como, eu não resisto. Toda vez que eu falo sobre perdão, eu conto essa história. No ano de 2001, pastora Thalita e eu estudávamos nos Estados Unidos, e nós tínhamos uma professora, e um dia essa professora, falando sobre perdão, ela falou assim: gente, eu quero agora parar essa aula e eu quero contar a minha história. Aquela mulher tinha uma irmã gêmea, e quando ela tinha sua irmã gêmea, aos 10 anos de idade, um homem dirigindo alcoolizado causou um acidente e matou o seu pai. O pai dela e a mãe dela, diáconos na igreja,
homem e mulher de Deus, mas viveram essa tragédia na vida. E o homem que causou o acidente sobreviveu e ficou hospitalizado por meses. Depois de passado todo o luto, o velório, ele ainda estava hospitalizado. Aquela mãe, Diaconisa, mulher de Deus, levou as 2 filhas com 10 anos de idade e falou assim: filhas, este é o homem que matou o seu pai. Este é o homem que tirou a vida do seu pai. E a partir de hoje vocês têm duas escolhas, 2 caminhos, 2 destinos diferentes. Vocês podem odiar esse homem ou podem escolher perdoá-lo. E aquela mulher então de Deus falou: filhas, eu fiz uma escolha, eu perdoo este homem. E olhou para ele e falou: você acabou com a minha vida, você tirou o meu esposo, mas eu perdoo você. A outra filha disse: mãe, eu vou imitá-la. E disse: homem, você tirou meu pai e acabou com a minha vida também, mas eu escolho te perdoar. A outra irmã gêmea olhou para aquele homem e disse: eu jamais vou perdoar você, eu vou te odiar pelo resto da minha vida, porque o meu pai era tudo que eu tinha e você tirou ele de mim. Aquelas 2 irmãs têm 2 destinos totalmente diferentes. A que não perdoou, viveu ressentida, magoada, amarga, porque aquilo que você tem, você contamina os outros que estão perto de você. Ela não conseguia se relacionar, não conseguia nem formar uma família, cheias de vícios. Aquela irmã que perdoou, ela se tornou uma grande mulher de Deus, se tornou uma pastora, missionária, abriu igreja, escreveu livros. E foi ela que me contou essa história. Eu estava na sala de aula quando eu escutei a história dela mesmo. E ela disse, e é o que o Senhor fala conosco nesta noite: perdoar é necessário, irmãos. Perdoar é fácil de entender, muitas vezes é difícil a gente acreditar que é necessário, mas é possível fazer. Às vezes na sua conta aquela pessoa já está no 3, está eliminada, mas o Senhor Jesus diz: eu renovo a minha misericórdia sobre você, e eu te perdoo mais uma vez, eu te perdoo mais uma vez, eu te perdoo mais uma vez. E assim o Senhor diz para nós: assim como eu faço com você, faça com aquele que te prejudicou. Com a mão no seu coração, fale com Deus agora. E a primeira oração que nós vamos fazer agora é pedir: Espírito Santo, revela ao nosso coração. Pede agora: Espírito Santo, revela no meu interior, Espírito Santo, se tem algo, se tem alguém que eu preciso perdoar, Senhor. Pai, nós oramos a Ti agora em nome do Teu Filho Jesus. Espírito Santo, vem agora, Espírito Santo, e revela, Senhor, talvez algo que aconteceu há anos, há décadas atrás. Nós pensamos estar lá atrás, mas se não foi perdoado, ainda está trazendo dor e sofrimento. Espírito Santo, revela. Pai, dai-nos força para perdoar. Levante a sua mão agora e comece a orar agora, e vai dizendo: eu perdoo, pastor, mas se a raiva voltar, perdoe de novo, e se ela voltar de novo, perdoe todas as vezes, até você ser liberto. Perdoe você mesmo. Será que você não precisa perdoar a você mesmo pelos erros que você cometeu? Mas libere o perdão agora. Comece a dizer: eu perdoo o meu pai, eu perdoo o meu chefe, eu perdoo a minha mãe, eu perdoo aquela pessoa, eu perdoo aquele que me prejudicou. Eu libero o perdão agora, em nome do Senhor Jesus. Faça assim com as tuas mãos agora. Faça assim com as tuas mãos. Enquanto eu estiver orando, você vai dizendo: eu recebo, eu tomo posse. Pai, nós oramos a Ti, Senhor, e clamamos, porque o perdão, Senhor, libera a bênção. Perdão libera a prosperidade. Perdão libera, Senhor, cura. O perdão traz libertação, Senhor. Por isso eu te peço agora, ao nós caminharmos no perdão, que tudo aquilo que está retido e travado, destrava agora. Vem agora, Jesus, o médico dos médicos. Nós ouvimos testemunhos de cura, de restauração hoje. Nós ouvimos testemunhas de Deus abrindo portas, e o Deus que fez nessas vidas faz na sua vida agora. Vem, Senhor, com o Teu poder. Vem com cura sobre este corpo. Eu dou uma ordem agora, que toda enfermidade, toda doença vai saindo agora, em nome de Jesus. Vai curando, vai limpando este corpo.
cada célula cancerígena seja trocada por uma célula nova e saudável. Cistos, nódulos, tumores, enxaquecas, nós repreendemos agora, saiam em nome do Senhor. Vem curando esta alma, Senhor, de toda tristeza, desânimo. Receba a alegria agora em nome de Jesus, a prosperidade, bênçãos materiais e financeiras que estão retidas, libera agora, Deus, em nome do Senhor Jesus. Segure a mão da pessoa que está do seu lado agora. Eu queria que você terminasse este culto orando por ela. Ore para ela agora. Senhor, dai-nos a força para perdoar, a força para nos mover em perdão. Renova a vida. Clame agora, abra sua boca e ore por esta pessoa que Deus colocou aí. Prospera, Senhor, abra os caminhos, Senhor, renova o teu filho, levanta aquele que está caído. Senhor, eu oro por todos aqueles que estão no culto online agora, Pai. Senhor, Pai, clamamos, Senhor, o teu poder. Entra, Senhor, nesta casa, entra neste quarto, nesta sala agora, e vai curando, vai libertando. Levanta o caído, dá direção àquele que está confuso, dê força ao que está fraco agora, Senhor. Pai, eu oro e declaro que todos estão abençoados, todos já estão curados, todos já estão libertos, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém.